Estamos iniciando mais um episódio do Pelican Cast. Sejam muito bem-vindos. Estou falando aqui, Rogério Babeto, diretamente da Connect TV em Alphaville. E hoje temos uma entrevistada fantástica. Olha, a doutora Juliana Rutz, da Clínica Rutz Dermatologia. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda, agradeço a sua presença, sei que a sua agenda é lotada aqui em Alphaville, e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Doutora, eu gostaria que o pessoal de casa conhecesse você um pouquinho, né? Legal, vamos lá. Então, eu sei que a sua clínica é bastante renomada aqui em Alphaville, né? Aliás, a minha esposa Gisele faz bastante uso da sua, do seu conhecimento. Ela é paciente, ela adora os trabalhos. Modelo, né? E faz tudo certinho, colabora bastante, ela é faz toda a diferença. Bem regradinha, né, no tratamento, né? Faz toda a diferença. Mas é isso, a gente queria conhecer um pouquinho sobre você, Vamos doutora lá. Juliana, qual foi sua trajetória, né? E a gente falar um pouquinho sobre essa parte da dermatologia. Bacana, Bem? Vamos lá. Vamos lá. Bem, a minha trajetória começou desde criança com a minha mãe. Minha mãe sempre foi super vaidosa e ela sempre me educou como o nosso corpo, como o nosso templo, do nosso cuidado, né? Tudo o que a gente vai incentivar, tudo que a gente vai alimentar o nosso corpo, desde um cuidado com o cabelo, com creme. Então, ela foi literalmente a minha inspiração. Legal. E todo esse conhecimento que eu fui tendo, eu fui evoluindo como pessoa e foi, nossa, que prazeroso poder cuidar de mim, cuidar da minha autoestima. Né? E eu queria que as pessoas também soubessem disso e soubessem lidar com isso também. E daí eu falei, como que eu posso ajudar as pessoas a se cuidarem? Médica? É um caminho natural. Caminho natural. Vou cuidar do ser humano nessa parte e descobrir que eles concebem, né? E hoje em dia você vê tanta coisa, né? Poluição, um monte de coisa, enfim, que vai contra essa maré também. E a gente tem que vir como instituição de saúde ajudar as pessoas a mostrar a importância de cuidar do corpo, não só. E a pele que é o maior órgão, né, que a gente tem. O maior órgão que nós temos, né, doutora? Exato. Então, não só como estética, mas também como autocuidado. Né? Sim, isso é muito importante. Como, na sua visão, como é que o paciente consegue encontrar esse equilíbrio, né, entre esse desejo estético, né, e recomendações médicas para escolher um procedimento dermatológico mais correto? Esse acho que é o grande desafio, né? Principalmente no Brasil, onde tem muita referência, né, de questão estética, de mercado, né? Um dos maiores países que consomem produtos estéticos, de preenchedores, botox, cirurgias, a gente rema muito contra a maré, né? E está com uma grande tendência. Então, eu me procuro sempre me focar na Europa e nos Estados Unidos, onde eu vou em vários congressos. O último passado que eu fui foi em Mônaco, que foi ano passado. E lá eu acho que eles têm muito equilíbrio em relação à escolha e o envelhecimento. Eles sabem envelhecer de uma forma um pouco mais natural que o brasileiro. Né? Então, eu sempre busco essas tendências que fazem mais sentido com os meus valores para trazer para os meus pacientes. Né? Então, lá uma ruga, uma flacidez, tá tudo bem, entendeu? Mas é uma qualidade de pele, uma pele sem câncer de pele, uma pele saudável, hidratada, um cabelo bem cuidado. Então, trazer esse conceito para eles que eu acho interessante. E sempre se espelhar no que está dando certo, né? Eu acho que lá na Europa e nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um pouquinho over, né? Muito parecido com o Brasil, mas eu gosto muito das tendências europeias para trazer para cá, para os nossos pacientes, consumidores, ter essa noção de saúde, né? De cuidar do seu corpo. O Brasil, por ser um país muito mais ensolarado, eu acho que uma boa parte do ano acaba sendo um fator prejudicial aí à pele, né? Imagino. Não só isso, né? Mas também depende muito por exemplo, eu estava até na Austrália, né, recentemente. Ali na Austrália tem a maior incidência de câncer de pele pela localização. E como o sol entra ali naquele local. E eles são muito claros. Então, depende muito também da localização. E a incidência cada vez está aumentando mais, né? Câncer de pele, principalmente, geralmente você vai desenvolver isso com seus 60 a mais, se você tem uma tendência. As pessoas começaram a tomar consciência do protetor solar, gente, faz o quê? 10 anos, 15 anos? Não faz, é pouco tempo. Tanto tempo assim, né? Antigamente eu lembro que a gente ia pra praia e passava um composto de cera com Coca-Cola no corpo. Deixava uma cor bonita, né? Deixava cheio de bolha, né? Doutora, lembra disso? Eu lembro que uma vez na praia, eu era um garoto, né? Estou falando de 30 anos atrás, mas o pessoal fez um tipo de um composto lá. Eu sei que deu hospital para todo mundo. Uau, assim, queimadura.
queimadura. A nível, assim, acho que era Praia Grande até que a gente ia naquela época e realmente queimadura mesmo, segundo grau, sei lá, foi terrível, assim. Então o brasileiro tem um histórico realmente não muito bom, né? E isso é normal, assim, entre hoje não sei se mais paulistas ou a nível nacional, o cuidado com a pele, isso está sendo bem divulgado, bem difundido? Muito bem difundido, principalmente com as mães, com os filhos, elas já educam desde cedo, elas ficam preocupadas quando elas vão se cuidar no consultório. O que eu posso usar no meu filho? O que eu uso de protetor solar? Qual que é a idade? Né? E eu falo que sempre é com moderação e sempre prefira os protetores solares naturais, né? Composto mais mineral. Então, sempre você vai buscando as coisas mais naturais, são bem melhores também que os protetores químicos. Tem até aí na mídia estão falando sobre uma questão dos protetores químicos que em excesso também podem causar outras doenças. E eu concordo com essa parte. Eu acho que tudo é o equilíbrio e o bom senso. Sim, tudo tendo equilíbrio dá certo, dá certo, né? Exato. Nada exagerado, nem faltando, nem a mais, né? Exato, bom senso. senso. Doutora Juliana, o que a senhora recomenda, assim, até perguntando, assim, decisões, muitas vezes a pessoa toma uma decisão precipitada, né? Em relação ao tratamento, ou que ouve muito na mídia. Isso acontece muito? Os pacientes chegam até você, às vezes, com uma visão, e aí você mostra para eles que não é bem aquilo. Tem uma forma de tratamento, tem uma forma de correção daquilo que está incomodando ela. É um desafio, né? Porque a pessoa chega primeiro no seu consultório, você tem que criar ali um vínculo com ela, entender o que está acontecendo, o que está incomodando ela, se você vai poder atender a expectativa dela, né? E depende de N fatores que está além do que eu posso fazer, né? Se ela vai também fazer a parte dela, a forma que o organismo dela vai responder. Eu falo para meus pacientes que na minha área 1 mais 1 não é igual a 2. Não é igual a 2. Não é simples assim, é um processo. Né? Então, tem que analisar como que aquele procedimento vai responder ao seu corpo, se aquilo vai ficar legal para você ou não. Então, eu prefiro ir aos poucos e ajustando isso conforme o paciente, né? Conforme o que ele gosta, o que ele acha do procedimento. E, às vezes, precisa de mais sessões, né, para responder. Então, é literalmente um processo que você vai tendo junto com o paciente. E na clínica Roots, na sua clínica, quais são os procedimentos hoje que são mais procurados? Ou o que tem hoje? Existe um leque de produtos ou de trabalho para que possa trazer, por exemplo, se a pessoa quer melhorar a pele dela, cabelo, quais são os produtos que a Clínica Roots tem hoje à disposição? Eu gosto de trabalhar com tecnologias que têm muito estudo científico embasado. Então, tecnologias mais consagradas, onde eu vejo que tem muitos estudos falando dela, eu me sinto muito segura em trabalhar. Tanto que eu tenho o U-Laser, que é um laser de CO2, uma tecnologia muito mais moderna, que ele mistura com outro tipo de onda, onde a agressão dele é menor do que o CO2 antigo, que é o U-Laser, no qual eu também sou embaixadora da máquina. Eu gosto muito também do Morpheus, do Body Tight, porque você consegue melhorar a flacidez sem necessidade de cirurgia, de um pós muito maior, né? Então, são tecnologias que podem trazer um bom resultado sem muita agressão. Isso, por exemplo, papada, qual... O Body Tight, ele faz tanto a parte facial quanto corporal. Principalmente braços. Muito, para você, por exemplo, tirar o excesso de pele, teve uma senhorinha que fez, ela tinha 80 anos. E ela muito fofa. E ela não conseguia vestir roupa, porque estava bem gordinha. Então, a gente tinha que tirar um pouquinho ali da gordura do local e passar o Body Tight para fazer a contração. E ele também pega e consome a gordura. Então, assim, ele é um bom equipamento porque você não vai para cirurgia. Antigamente, você teria que fazer uma lipoaspiração e fazer um corte enorme, entendeu? No braço. Então tudo isso é evitado hoje em dia. É evitado hoje em dia. Então, eu gosto desse conceito de ser uma coisa menos invasiva, menos agressiva. E a tendência do mercado é essa. Cada vez tecnologias menos agressivas, que você não tem uma recuperação tão longa, que você volta à atividade, que você não corra risco. Entendeu? Então, é isso. A tendência do mercado é essa. O que mais é feito lá na Roots? Nossa, tem muito capilar. Muito capilar? Tem muito capilar. Muito capilar. Hoje em dia, as pessoas... O cabelo é a moldura do rosto, né? E com o Covid
trouxe uma questão tão mental ali, porque a queda do cabelo, às vezes, é a ponto de gatilho da ansiedade, da depressão. Você vê que a pessoa está ali, o cabelo começa a cair. É frequente isso. Ou se não, alguma doença, o Covid veio aí, né, o processo infeccioso aí, tudo que mexe muito com o corpo, acaba causando a queda capilar. Então, acho que o Covid despertou muitas doenças capilares que vieram. Olha só. Principalmente o eflúvio telógeno, que é o mais frequente. E daí veio muito, dali para cá começou a crescer bastante, né? Então, a parte capilar tem solução. Pouco cabelo dá para recuperar? Então, depende. Depende? Posso fazer um desafio? Bora. Pode? O pessoal da câmera, dá para pegar aqui? Ó, doutora, eu quero ver, é um desafio, hein? Vamos lá. Tá vendo essa falinha aqui? Pouca coisa. A Gi vai ter que me ajudar. É pouca coisa, pessoal. Dá uma olhadinha aí, ó. Doutora, dá para fazer um tratamento e deixar zerado? Dá para melhorar. Melhorar. Vamos melhorar então? Vamos melhorar. Vamos deixar registrado para a gente poder fazer o acompanhamento? Fechado. O antes e o depois? Vamos fazer o antes e depois. Então tá bom, tá combinado. Então, ó, pessoal, estão vendo aí, né? Tem uma falinha pequena aqui. Doutora... vai ser... Tá tranquilo para mim, hein? Tá tranquilo? Olha, mim, então, ó, desafio feito. A gente vai deixar aqui, nós vamos... manter vocês atualizados de todo o procedimento, tá bom? Lá na Clínica Roots. Legal. Bacana. Vamos Eu vou ficar muito feliz. Aliás, isso já me incomoda há bastante tempo. Quando às vezes a gente faz algum vídeo aqui, né, falando uma questão pessoal até sobre autoestima. Que bacana. Essa questão, ela me incomoda, né? E a idade vai chegando, né? Já estou com 53 anos. Vocês estão muito bem. Obrigado. Apesar que eu preciso me educar ainda em passar protetor solar. Aliás, essa é uma questão que eu ia te perguntar. A clínica, ela vem trabalhando e promove essa educação e conscientização de alguma maneira junto aos pacientes e à comunidade local aqui? Pois é, você sabe que esse foi um trabalho recente que eu comecei a fazer e como instituição de saúde, eu me vejo na obrigação de, como comunidade, educar as pessoas sobre isso, do que é trazer o equilíbrio. Meu grande desafio é que eu me sinto literalmente com o marketing hoje em dia remando contra a maré. Entendo. Porque você vê aquelas... na contramão do que a maioria está fazendo, né? Filtro no celular, as pessoas... elas fantasiam tanto com aquela perfeição que não existe, entendeu? Entendo. E quer dizer, a expectativa quando chega no consultório é gigante. É muito grande. E às vezes, o que eu vi... Tem casos assim que você pode compartilhar conosco, Lógico. Que a pessoa chegou de uma maneira, fez o tratamento, saiu de lá, falou, nossa, maravilhada do resultado. Sim, com certeza. E às vezes uma coisa, você começa aos poucos desenvolvendo, melhora, por exemplo, uma textura de pele, você não vai acabar ali com a ruga, vai esticar todo o paciente, mas você melhora com a qualidade, o brilho da pele. Eu falo que uma coisa compensa a outra. Capilar é a mesma coisa. A alopécia, essa que acomete mais os homens, a androgenética, ela não tem cura, né? E às vezes o transplante, as pessoas acham que o transplante acabou com o problema dela. E não é verdade. Isso, entendeu? Você só vai, ali é uma área que está doente. Eu explico dessa forma para o pessoal entender. É uma área que já está doente, você vai tirar um cabelo sadio e vai colocar numa área doente. O que vai acontecer? Se demorou 10 anos para desenvolver a calvície, então você vai ter 10 anos, você vai ficar com o cabelo bom, ele também vai ser afetado com o tempo. Lógico que a gente tem medicações que seguram, né? Retardam esse processo, retardam o processo apenas, o que para mim já é excelente. Com certeza. Né? Então, eu prefiro sempre fazer o tratamento clínico, né? Também com laser, com tecnologia, aproveitar todo o resultado que o seu cabelo, né, pode trazer. E depois disso, nossa, realmente eu quero fechar meu cabelo. Daí você vai para o transplante. Eu acho que é muito mais assertivo, o procedimento é menor, entendeu? Hoje, como é que se dá o procedimento capilar? Por exemplo, qual o procedimento que eu vou passar lá com você? Através de aplicações, laser, como é que funciona isso? Não sei, algum tipo de creme, como é que seria? Eu gosto sempre, eu sempre mexendo com equilíbrio, né? Então, eu gosto tanto de usar a parte de comprimido, né, via oral, aplicar produto também e testar todas as tecnologias. Por quê? Porque tem N fatores que influenciam. A que você vai se sentir melhor, mais tranquilo, né? Hoje em dia a gente tem o Mesojet, que é totalmente indolor. Tem algumas que podem responder um pouco melhor. Então, eu coloco uma de cada para a gente analisar a resposta do paciente, né? Uma resposta individual. Tem o microagulhamento, tem o próprio agulhamento, tem o Mesojet e tem o laser,
Nossa, então eu vou sair de lá cabeludo. Não é possível que viu, não. Você viu, hoje em dia a gente tem Puxa, bastante que legal, tem bastante opção. faceta grande de possibilidades, então, para o tratamento do paciente ali. Clínico, eu gosto, Puxa, eu gosto que legal. dessa. O transplante nunca E me isso, a calvície convenceu. para o homem era muito, eu lembro que assim, era muito uma questão que não tinha solução antes, né? Fala, não tem solução, não tem solução. E aí eu acho que algumas empresas surgiram com essa parte de transplante, mas hoje eu estou vendo que a divulgação, né, a forma de tratamento está muito mais ampla, né? E mais, eu acho que mais acessível também. Com certeza. E a grande tendência que foi até no ano passado no Congresso Europeu, eles falaram que ia fazer um banco de células tronco capilar. Olha, Eu achei muito interessante, porque se você já tem a tendência a fazer a calvície, você faz esse banco, você prepara muito mais ali o seu folículo, né? Tira com uma certa idade. Eu falo para tentar mostrar para eles, para entender, como se fosse fazer uma FIV, né? Que nem a gestação, né? Você tira aquele óvulo com aquela idade, você vai tirar aquele cabelo, vai tratar também a parte capilar e vai depois fazer esse banco para você tratar o seu cabelo lá na frente. Então, essa é uma das grandes tendências que está começando a surgir, que já tem muito estudo sobre banco de célula-tronco já no mercado. Então, é uma tendência aí para 5, 10 anos. 5, 10 anos? Então já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Que bacana, hein? Uma pergunta que eu tenho para você. Assim, quais são as informações que toda pessoa, na verdade, ela deveria buscar, né, e exigir antes de um tratamento dermatológico? O que ela deve exigir antes de um buscar, tratamento? tipo assim, olha, qual que é o papel correto daquele paciente que chega até você ou qualquer outro, né, algum outro dermatologista, fala assim, para poder extrair dele tudo para saber se aquele tratamento é o mais correto para ela mesmo, assim. Para ela ter esse conhecimento do tipo, esse realmente... eu acredito que, por exemplo, a queixa dela vai muito de acordo com a queixa do paciente, né? E o que não só... Existem inúmeras coisas no mercado, inúmeros médicos, né? Mas o que o profissional trabalha melhor, com o que ele consegue entregar melhor. Entendo. Né? A experiência dele conta muito. A especialidade até daquele do né, que ele entrega, médico, né? Porque às vezes tem muitos médicos que trabalham com tecnologias e outros que não, mas entregam um resultado, o resultado, acho que é muito da experiência do médico e do que você vai criar do seu vínculo de conexão com o seu paciente. E eu acredito também, a internet ela desvirtua muito o que a gente falou. Imagino que o paciente ele acaba sendo influenciado por tantas vezes assim, informações desencontradas e inverídicas, né? Muito. Sobre algum tratamento. E você acha que o tratamento em si, assim, ele é fundamental para a autoestima? Ajuda? A aparência ajuda? Já teve casos seus assim que a pessoa chegou lá meio deprimida, uma situação meio difícil e saiu com o final do tratamento uma outra pessoa? Nossa, muito. Estado de espírito. Esse que é o grande, que é a alegria que traz para mim de ver isso, né? Você conseguir trazer esse resultado, tirar essa essência do paciente, né? Dele voltar a se cuidar. Então, com certeza, sim, a aparência conta sim, né? Então, mas daquele conceito que eu falei, de você cuidar do seu corpo como seu templo. Né? Então, de você, por exemplo, muitas mulheres, uma coisa que é grande tendência é o laser íntimo. Como? O laser íntimo, né? Então, por exemplo, muitas mulheres se queixam de incontinência urinária, menopausa, né? Então, infelizmente, as mulheres, né, nessa parte hormonal, ela envelhece muito mais rápido do que o homem. E, às vezes, tem uma disparidade no relacionamento do casal. Isso eu nunca tinha ouvido. Então. Interessante. Então, você consegue voltar, ela volta, né, com laser, que é o laser de CO2, ele volta a ter todas as funções que ela tinha antes da menopausa, com uma pequena reposição. Então, você consegue manter a vida ativa sexual da paciente por muito mais tempo. As mulheres voltam assim, e você não fez nada externo. Quer dizer, muda completamente a qualidade de vida, relação, tudo, relacionamento. Sem mudar a aparência. Fantástico, hein? Não sabia que tinha essa disposição. Que bacana. Muito. Então, o laser íntimo eu acho uma coisa muito legal para a autoestima que vem. E não só isso, também a aparência. E eu vejo que, assim, uma coisa que é muito importante, às vezes você não consegue, olha, eu quero exatamente X. Eu falo, não vou conseguir te dar X, mas eu acho que eu consigo te dar Y.
o Y compensa o X que você queria trazer. Então, sabe, você melhora uma coisa que ela já fica bem com aquele resultado, e ela começa a entender o processo de envelhecimento, aceitar o processo de envelhecimento. As pessoas precisam abraçar mais o envelhecimento, como tá tudo bem, vou envelhecer, mas com dignidade. Doutora Juliana, quem sofre mais com o envelhecimento, a mulher ou o homem? Olha, eu acho que tanto os dois sofrem, porque o homem ele é muito vaidoso com cabelo e barba. A barba também. Barba também. Então, são duas coisinhas que pegam muito eles essa questão. E eles também querem cuidar da pele, querem também se sentir bem, né? Então, o fato de você estar passando um creme, um protetor solar, de você estar se sentindo que você dedicou um tempo para o seu autocuidado, já é um ganho. Já faz toda a diferença. Faz toda né? a diferença. Falando nisso, a pele ela é o resultado também do que você ingere, do que você consome. Muito, porque assim, eu volto no equilíbrio. Porque assim, hoje em dia tem poluição, fumaça, plástico, né? Ingerir água de plástico. Fast food, todo... Fast food, tipo de comida, estilo de vida estressante. Então, a gente nunca vai ser 100%, né? Então, mas alimentação e exercício, fundamental para ter uma pele bonita, com conservada. certeza, com certeza. Evitar produtos químicos. Eu, por exemplo, não faço esmalte, eu evito a química do esmalte. Para compensar, entendeu? As outras Suco coisas. de caixinha, então, nem pensar. Não. Com certeza não. Poxa, mas que legal. Então, quer dizer, acho. toda uma prática, né? Isso, eu acho que isso é tão importante porque até a própria alimentação, você muda o seu, né, sua energia, muda então sua condição de pele, seu alto astral, autoestima, Exato. quer dizer, muda sua frequência como, né, como Isso. pessoa, como espírito, quer dizer, Você começa a tudo se muda, né? autocuidar. Tudo. É incrível. E é quando tão você bom a não- gente se sentir quando você coloca uma roupa e você se sente, olha no Nossa. espelho, se sente bem, bonito. É isso, né? é isso. Às vezes É você isso, não não tem mudou preço, muita né? coisa, às vezes você não mudou muita coisa, mas começou a cuidar e tá se olhando de outra forma. Daí eu fiz meu trabalho Aí bem fez feito. um trabalho bem feito. Isso Poxa, aí. que legal. Me fala uma coisa, a gente tem muitas vezes, eu vejo, entre saúde e beleza, né? Uhum. Alguns depreciam a saúde para conseguir atingir a beleza. Né? O que você desafiador. tem a falar sobre isso? Como Mounjaro, Ozempic, né? Quantas mal indicações, né, gente? É um medicamento para obesidade. Sim. Ele era para diabetes, é isso? O Ozempic? Olha, não me lembro eu mais. também não. Eu acredito que sim. Acho que sim, né? né? Não tenho certeza E realmente da porque informação, mas- ele controla a insulina, Insulina. né? Então, você vê a indicação do remédio, né? Sendo usado de uma forma totalmente aleatória, sem as pessoas saberem como que isso vai impactar seu organismo daqui a 10 anos. Sim. Pra Não quê? tem um estudo realizado com tempo Com e tudo para tempo. saber o que vai acontecer. Daí você conversa um pouquinho com a pessoa assim, você acha que não tem alguma alteração comportamental que você pode mudar? Sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem. E é a facilidade, né? Lógico que seria ótimo, né? O que você vê aí, hoje em dia as pessoas compram facilidade, né? Compram tempo. Então é uma maravilha você poder comer o que você quer, não se controlar, não ter esse controle, mas aí entra, né, em toda essa atmosfera do que a gente vive hoje em dia, o imediatismo, a ansiedade, a facilidade, né? Em busca sempre da dopamina, né? De você comer uma coisa e não poder engordar com aquilo que você come. Seria tão bom, né? Comer uma bomba de chocolate e Tipo tá com a assim, consciência tranquila que não vai engordar. Não engordar nada, né? A gente pode, mas com bom senso e equilíbrio, né? Juliana, até por esse imediatismo que você falou, tem pessoas que chegam até a sua clínica querendo fazer vários procedimentos ao mesmo tempo? Nossa. Cabelo, rosto, braço, barriga. E querem o resultado pra ontem. Tudo muito rápido. Eu falo, a farinha de condão tá, Não. tá lá em cima, não tá comigo. Não tá Não aqui. tem como fazer isso. Então aparece muita gente fazendo isso. Aparece por causa das redes sociais. Por causa das redes sociais. Com certeza. Tem Filtro. muita cliente ou cliente, homem ou mulher, de exponencialidade, assim, aqui em Alphaville, de rede social. Tem. E procura lá Roots. Tem. Então, pessoal, procura Roots. Tem resultado. Né? gente- Bastante. Que legal. É isso aí. Hoje é isso, né? É mídia o tempo inteiro. É o tempo e a gente inteiro, quer se sentir bem. imediatismo. É desafiador, mas a gente, como instituição, tem
eventos que a gente está promovendo é para falar sobre isso, trazer essa conscientização para a comunidade. E como é que você está fazendo isso, Juliana? Por onde que canal o pessoal encontra esse tipo de orientação? Então, a gente divulga mais com os nossos pacientes, porque os nossos pacientes batem muito com os meus valores, né? Então, eles vão gostar daquela proposta, né? Então, a gente manda para os nossos mails, a gente às vezes divulga também como oportunidade nas redes sociais, no nosso Instagram. Então já está na hora de ter um programa, hein? Então... Da doutora Juliana Rutz. E daí... falar sobre isso, indicar novas tecnologias, trabalhos. Sim. Olha que legal que ia ser, trazer essa cultura, né? Do bom cuidado e de saúde, né? De orientar a comunidade do que é a grande tendência e o que está vindo de fora. Né? A sua última viagem foi para a Austrália? Foi para a Austrália. Eu cheguei faz... congresso? Não, esse eu fui ver algumas coisas, alguns cremes, alguns produtos, conhecer mais a parte cultural, fui viajar, literalmente. O que tem de spoiler para trazer para a gente novo que você vai trazer para cá agora? Então, agora eu tô querendo mais trazer os tratamentos, as tecnologias que não tem um downtime tão grande, tipo, que você faça e não fique vermelho, como... a gente tem muita coisa, CO2, são tecnologias fortes, com resultados bem potenciais, mas eu quero trazer agora para alguns produtos, alguns lasers que você não tem um downtime, né? Então, que você melhore só a qualidade de pele, a hidratação, a saúde da pele. Eu acho que essa é a tendência. Que legal, que assim seja, viu? E, Juliana, você tem, assim, que conselho você poderia dar para quem está pensando em realizar o seu primeiro procedimento estético? Tenha bom senso, né? Sempre no qual você vai realizar, né? E sempre pesquisar, se informar bastante sobre esse procedimento e no que ele pode te trazer, não só em curto prazo, mas também a longo prazo. Perfeito. Acho que isso é muito importante, principalmente a longo prazo, né? Longo prazo. Que a gente está vivendo mais, graças a Deus. Isso aí. Né? E isso é importante a gente estar bem. Né? A gente tem que agregar os dois, a saúde, a autoestima e a beleza externa. Muito bem, é isso aí. Se você pudesse deixar assim, uma mensagem para nossos telespectadores sobre autoestima, saúde e algum procedimento dermatológico, o que você diria? Assim? O que você gostaria de deixar para eles? Que eles possam cuidar da pele deles, da autoestima deles, como se fosse exatamente o seu templo, né? O seu lugar sagrado. Que aquele momento é único, que ele sabe aproveitar esse momento e as tecnologias tudo a esse favor. E que ele possa envelhecer de uma forma muito saudável e com uma boa aceitação também. Perfeito. Quer dizer, vai manter a felicidade, a paz interior, né? Isso é muito importante. É isso. Juliana, te agradeço. Nosso tempo está terminando. Passou muito rápido, é muito rápido, né? Bem tem muita coisa para a gente falar, mas desafio feito. Né? Pessoal, vamos para a segunda etapa. Aqui, vamos lá, segunda etapa, vamos mostrar para vocês o resultado, né, desse tratamento dermatológico com a doutora Juliana Rutz, na Clínica Rutz aqui em Alphaville. Então acompanha a gente que a gente vai colocar isso na internet para vocês. Com certeza. Né? E eu tenho um presente para você. Olha. A nossa empresa é a Pelican Energy, a empresa de camisetas. Né? Que legal. Como a gente falando aqui sobre autoestima, sobre essa parte de energia, que a gente fala muito sobre energia, né? A Pelican é a patrocinadora do programa Pelican Cast e a gente criou essa empresa de camisetas principalmente para trazer isso, trazer um pouco de conhecimento sobre hábitos saudáveis, né? São 7 hábitos para uma vida que a gente chama de uma vida extraordinária. Olha. Entre eles os cuidados, exercício físico, meditação, leitura, tem várias coisas legais. Já gostei. E a camiseta é para quê? Para ela ser um item de ancoragem. Cada vez que você colocar a camiseta, você aciona aquela sinapse dos seus sonhos, dos seus desejos, e você está co-criando, assim, todos os dias, a toda hora, a todo momento, aquela vida que você deseja. Parabéns. Então, parabéns. E hoje a gente está aqui para presentear você. Que legal, Espero que você goste. Olha, com muito carinho que a gente apresentei aos nossos... Olha aí. Que legal, gente. Já vou colocar aqui, ó. Muito bom. Obrigado. Te agradeço. Obrigada. Muito linda. Muito Parabéns obrigado pelo programa e do que está divulgando aí para a população. Seja muito sucesso. Amém. Que assim seja. Doutora Juliana, obrigado. Obrigada. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês de casa, né, por terem acompanhado. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no direct lá no Instagram ou aqui pelo YouTube, né, doutora Juliana, a gente repassa ela, com certeza vai responder a vocês, tá bom? E acompanha a gente até o próximo episódio. Um abraço.